Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. De Deus, e não só de pão. Amém, aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos o caminho que iniciamos semana passada, na leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João,
que nos coloca no discurso de Jesus sobre o pão da vida. É a oportunidade que temos nesses domingos da liturgia de, meditando este Evangelho de São João, entrarmos no mistério da Eucaristia a partir do discurso de Jesus. Semana passada, recordamos todos nós, Jesus multiplica os pães e os peixes para a multidão faminta que estava à sua frente. Essa mesma multidão é a que hoje vem procurar o Senhor Jesus. E por isso ele responde: estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Aqui estamos, então, num primeiro nível do discurso de Jesus sobre o pão. É o pão material. Jesus partiu o pão, distribuiu para toda a multidão, todos comeram, ficaram saciados e recolheram os cestos que sobraram. Todos ficaram saciados e por isso o evangelho da semana passada terminou dizendo: queriam levar Jesus para aclamá-lo como rei. E parece bastante lógico, ele vai resolver todo o problema da nossa fome. Um rei poderoso como esse, é esse que nós queremos. Qualquer dificuldade que nós tivermos, ele realiza o milagre e não faltará nada para ninguém. Vamos levá-lo, vamos proclamá-lo rei e a nossa barriga estará sempre cheia. Jesus diz: esforçai-vos, não por esse alimento, é o primeiro nível do discurso sobre o pão, não por esse alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. Então, a partir do seu milagre, a partir do seu sinal da multiplicação, Jesus agora aprofunda o discurso para falar: existe um pão que mata não só essa fome material, porque essa fome vai voltar. Esforçai-vos pelo pão da vida eterna. E a partir disso, Jesus, ele mesmo, vai se apresentar como o pão. Eu sou o pão da vida. Cada vez que no Evangelho de João Jesus fala, eu sou, a partir daí nós vamos ter uma caracterização que o próprio Jesus dá sobre si e que nos ajuda a entender o mistério da sua pessoa. Eu sou hoje o pão da vida. Então não apenas aquele pão material, mas agora o pão é o próprio Jesus. E nós somos convidados a então comer esse pão que é Jesus, pão da vida. E quando comemos Jesus, pão da vida, o que acontece conosco? Recebemos a vida. Claro, se há um pão da vida e o pão é para comer, nós comemos o pão da vida, adquirimos em nós a vida. E nesse sentido, a palavra tão bonita de São Paulo aos Efésios: irmãos, despojai o homem velho, e se vocês comem o pão da vida, e se vocês recebem a vida nova de Jesus, já que já é a graça do batismo, mas que é também a graça da Eucaristia, despojai o homem da vida velha, a pessoa da vida velha, revesti o homem novo. Comer o pão da vida, para, alimentando-nos de Jesus, tornarmos-nos nós mesmos semelhantes ao Senhor Jesus. Comer o pão da vida
que é a Eucaristia. Jesus, ele mesmo, se fez pão no altar para nós. É o nosso alimento, o alimento que não se perde, o alimento que dura para sempre. Nós podemos estranhar, nós podemos até banalizar, nós podemos entrar na rotina, porque todos os dias vemos a hóstia consagrada. Todos os dias vemos a presença de Deus no simples pedaço de pão. Professar a fé de que neste pedaço de pão está presente o próprio Jesus, é olhar para a Eucaristia e dizer: neste pão está o pão da vida, neste pão está Jesus. E cada vez que eu me alimento do pão que é Jesus, eu me alimento da vida de Jesus. E a minha vida cresce espiritualmente pelo pão do altar que me alimenta. Os olhos da nossa visão natural, os olhos naturais, continuam vendo o pão sobre o altar. No mistério, esse pão é a vida de Jesus. Por isso a Eucaristia é para nós uma fonte inesgotável de graça, porque cada vez que nós comungamos, é a vida de Jesus que se torna a nossa vida. E nós estamos aqui para isso, estamos aqui também para nos alimentarmos de Jesus, pão da vida. Que graça é essa no altar? O Senhor nosso Deus veio no meio de nós e se fez pão. Jesus disse hoje no Evangelho: o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Como não lembramos o início do mesmo Evangelho de São João, que diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra desceu, se fez carne e habitou entre nós. E depois nós podemos dizer: essa palavra que se fez carne e habitou entre nós, se fez pão para permanecer conosco. É o Senhor Jesus que está no meio de nós. Se sabemos isso, vamos dizer como hoje disseram no Evangelho: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Vamos responder juntos, vamos dizer juntos: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Amém.